Saudar os irmãos e as irmãs na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom dia para todos. Queria saudar os irmãos com a expressão do cântico, porque ele vive e posso crer no amanhã. Deus abençoe a tua vida de forma plena, que esse tempo de Páscoa, da morte de cruz, do sábado de aleluia, do domingo de ressurreição, possa ser um tempo de esperança na sua vida. Possa ser um tempo de renovo. Eu gostaria de estar orando com os irmãos neste momento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor coloca sobre as nossas vidas diante da tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Deus, nós queremos te agradecer por tão grande amor demonstrado sobre cada um de nós através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esse amor incondicional para conosco. Obrigado, Deus, por ter oferecido teu Filho para que pudéssemos ser reconciliados contigo, Pai. Nós te agradecemos, Deus, e pedimos, Pai, continua conosco, fica conosco. Nos dê orientação, Deus, nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para que possamos continuar caminhando segundo a tua palavra. Nós te agradecemos por esse tempo de palavra, de estudo na tua presença. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o texto, esse cântico diz: e porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu creio que esse tempo que temos vivido aí, tempo de dificuldade, tempo de ansiedade, tempo de insegurança, é tempo de renovarmos a nossa esperança. O texto, tem um texto no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, lá vai dizendo que foi pago o alto preço na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Só que esse alto preço não foi pago nem com ouro e nem com prata. Esse alto preço foi pago na cruz do Calvário pelo sangue vertido de Jesus Cristo pela minha e pela sua vida. Olha, tão grande amor que demonstrado pelo Pai ao entregar o seu único Filho em favor de nós, para que pudéssemos estar nos reconciliando com Ele. Eu queria convidar você a refletir um pouco sobre isso, sobre aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Quantos feitos Ele fez, nada de errado, e ainda assim foi humilhado, se humilhou à morte de cruz, por mim, por você, e ali nos redimiu de todo o pecado, levou sobre ele toda a enfermidade, toda a dor, toda a ansiedade, todo o problema. E eu quero, com grande alegria, dizer que naquele momento de cruz, Cristo levou todas essas situações. E ao terceiro dia, nesta manhã, nós podemos glorificar o nome do nosso Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele está entre nós e nos reconciliou com o Pai. Tempo de alegria, tempo de esperança, de renovarmos a nossa fé em Cristo, de lembrarmos o que Paulo fala lá em Filipenses, dizendo que as coisas velhas que para trás ficam, tem que se deixar para trás e que ele prossegue para o alvo, para as coisas vindouras, para aquilo que ainda vão vir sobre as nossas vidas. E esse tempo de Páscoa é esse entendimento que temos, é um renovar da nossa fé, é um ânimo, algo que aflora sobre a minha e a sua vida no renovo da esperança de um novo dia. E é interessante que essa esperança tem que se renovar a cada manhã, não só neste final de semana, onde de fato comemoramos a Páscoa, que é esse tempo de morte, de crucificação, mas de ressurreição, de vida, onde teve a morte de cruz e a ressurreição para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus, para que pudéssemos ter uma vida plena, uma vida eterna junto ao Pai. Agora tem algo que eu e você precisa seguir nessa caminhada. Nós precisamos renovar a esperança, fortalecer a nossa fé, praticar um pouco mais daquilo que a palavra nos auxilia e nos ensina, sermos aqueles que levam adiante como um bom dispenseiro da palavra do Senhor, seguir a orientação de levar
Aquilo que Jesus disse quando encontrou com os seus discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, que Jesus, quando se aproximou dos discípulos, disse a eles que, diz assim em versículo 18 de Mateus, capítulo 28, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha o que Jesus pede para mim e para você quando nós nos reconciliamos e entendemos Cristo como nosso Salvador. Ele diz para mim e para você: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha que promessa maravilhosa para a minha e para a sua vida. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que esse tempo de Páscoa possa ser um tempo de esperança para a sua vida. Que nesse momento difícil, onde a princípio todo mundo se volta para essa necessidade de buscar a Deus, por um vírus que se coloca, o povo estava sedento e precisava disso. Talvez fosse um momento para que o povo reconhecesse a dependência de Deus. Que se existe uma esperança, essa esperança vem de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por mim, por você. Então, que possamos renovar a nossa esperança. O texto bíblico, lá em Mateus também, capítulo 14, onde fala sobre a passagem, quando Jesus fala para os discípulos pegar o barco e subir vento contrário, tem todo aquele processo, eles vão primeiro, Jesus vai depois Jesus vem sobre as águas, eles falam que é um fantasma, e Jesus diz para não ter medo, que era ele. Pedro, então, praticamente, que desafia, dizendo: se é o Senhor, que me faça ir até você. E assim Jesus fala: então venha. Pedro começa a caminhar sobre as águas, e num determinado tempo o vento sopra, a tempestade de um lado para o outro, ele teve medo e começou a afundar. Jesus, então, prontamente lhe estende a mão e disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas o que eu quero evidenciar com os irmãos é esse tempo de renovo, de esperança. Esse tempo de entender que Cristo é de fato aquele que nos traz paz, aquele que nos faz continuar caminhando, aquele que nos dá força e é aquele que nos dá esperança. E para que isso aconteça, para que nós possamos passar pelas tempestades sem afundar, nós precisamos manter firmemente o nosso olhar, a nossa vida no alvo, que é Jesus Cristo. Pedro afundou porque prestou atenção na tempestade, no vento, tirou um pouco os olhos do alvo, que era Cristo Jesus, por isso que ele afundou. Mas Jesus prontamente estendeu a mão e o tirou, o levantou, saiu da água e continuou caminhando. Que nesse tempo de Páscoa você possa fortalecer a sua fé, ter a plena convicção que Cristo pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Que esse mesmo Cristo é aquele que lhe traz esperança. É o único que pode trazer paz ao meu e ao seu coração e a certeza de um dia melhor. Mas que você possa ter em todo o tempo Cristo como alvo da sua vida e a palavra de Deus como guia de ensinamento para a caminhada cristã. Que esse dia especial para as nossas vidas, esse tempo de Páscoa, seja um tempo de renovo para mim e para você. Que nós possamos ainda mais estarmos fortalecidos no Senhor. E quando nós temos esse entendimento, quando nós temos a confiança plena em Deus, quando nós pautamos e entregamos a nossa vida a Deus, quando nós renovamos as nossas forças, quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo, só nos resta uma coisa: segurar na mão de Deus e seguir adiante. A tempestade vai até vir sobre a minha e sobre a sua vida. A tempestade, na verdade, ela assola todos. E aí eu quero dizer, se é difícil para mim e para você, daqueles que colocam a sua vida em Deus, dirá para aqueles que não têm essa esperança. Então, que através da minha e da sua vida, através desse feito, desse amor incondicional de Deus para conosco, ao entregar o seu Filho, que nós possamos
levar adiante essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor, essa mensagem de um dia melhor, e que esse dia melhor só se faz, de fato, na presença do Senhor. Que o seu alvo na tua caminhada seja Cristo Jesus. Coloque sempre Deus, Cristo, em primeiro lugar na sua vida. E tenha convicção que a promessa de Deus se cumpre sobre a sua vida, onde ele diz que ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus e que você possa declarar a letra daquele cântico que nós falamos a princípio. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Deus te abençoe ricamente.